Então, o potencial elétrico, né, a gente vai calcular ele fazendo constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância entre a carga até o ponto onde a gente quer calcular. Então, aqui no nosso exemplo, nosso potencial aqui vai ser... Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje a gente vai falar sobre o potencial elétrico. Então, se você precisa aprender essa matéria, fica comigo nessa aula. Aproveita também e se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, é só apertar o botão vermelho e se inscrever. Deixe o seu like se você gostar do nosso conteúdo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Galera, potencial elétrico é uma matéria aí de Física 3 e a gente tem um resumo para você sobre tudo que você precisa de potencial elétrico. Nesse resumo você vai ver potencial, energia potencial elétrica, trabalho entre cargas, tudo isso vai estar lá bem resumido e com fórmulas e a aplicação dessas fórmulas. Então, para baixar o seu resumo, é só ir no link que está na descrição aqui do vídeo. Beleza? Bom, vamos lá, sobre potencial elétrico, então, como é que vai funcionar? Quando a gente fala de potencial elétrico, ele é medido em volts. Então, quando a gente tem uma pilha, por exemplo, aquelas pilhas que a gente utiliza para botar no controle remoto, essas pilhas elas têm 6 volts. Um potencial elétrico, né, que a gente também chama de voltagem ou de tensão elétrica bem baixa. Assim como a tomada tem 220 volts ou então 110, 127. Tudo isso é uma medida de potencial elétrico. Mas qual a diferença, então, entre a pilha, que tem 6 volts, e a tomada, que está saindo lá na 220 volts? Basicamente, o potencial elétrico ele vai ser para a gente a energia por unidade de carga. Então, na pilha eu tenho lá, sei lá, quantas cargas elétricas. Na tomada também vai ter diversas cargas elétricas saindo da tomada. Só que quanto de energia cada carga dessa vai ter? Na pilha tem uma energia baixa, só tem 6 volts por unidade de carga, e quanto que na tomada vai ter uma energia maior. Cada carga ali que sai daquela tomada vai vir com uma energia maior. Essa é a ideia, né, do potencial elétrico. Então, se ele é uma medida de energia por unidade de carga, a gente, para calcular o potencial, basicamente a gente pode vir a partir da ideia da energia potencial elétrica. Tá? Então, aqui agora a gente está vendo um novo tipo de energia, né? Lá na física mecânica a gente conhecia a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica e agora a gente está aprendendo a energia potencial elétrica. A energia potencial elétrica ela vai existir sempre que a gente tiver duas cargas. E a forma que a gente vai calcular vai ser a seguinte, a gente vai usar ali a energia potencial elétrica é igual a constante eletrostática, o famoso 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da primeira carga, vezes o valor da segunda carga, tudo isso dividido por R. Então, aqui nesse exemplo, a gente teria aqui uma energia potencial elétrica que vale 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da primeira carga. Calma aí. Tem que botar aqui valores, né? Então, ficaria potencial elétrica 9 vezes 10 a nona. Ali, no caso, né, a primeira carga é uma carga negativa. E aqui, na energia potencial elétrica, a gente vai trazer o sinal da carga, tá? Então, vai ficar menos 2 vezes 10 a menos 6, porque está em microcoulomb, vezes 4 vezes 10 a menos 6, que é o microcoulomb ali da segunda carga, 4 microcoulomb. Tudo isso dividido pela distância entre as cargas. Repara só, lá em força elétrica é uma fórmula bem parecida, só que era dividido por R ao quadrado. Aqui vai ser dividido por R, tá? Então não eleva esse R ao quadrado aqui de baixo. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 aí, porque está em milímetro. Fazendo essa conta, 9 vezes 2 vezes 4 dividido por 4 vai ficar só 9 vezes 2, né? Porque o 4 vai cortar com 4. Com isso, a gente vai ter aí, então, menos 18, né? Vezes 10 elevado a zero. Isso é a mesma coisa que menos 18 joules. Ok? Então, repara só, a energia potencial elétrica ela pode ser negativa, tá? O que vai fazer com que ela seja negativa ou positiva vai ser o sinal entre as cargas. E se eu tenho um sistema com mais do que duas cargas, a energia potencial elétrica daquele sistema vai ser a soma da energia potencial elétrica entre cada par de carga, tá? Então, se eu tenho 3 cargas, né, eu tenho que fazer entre Q1 e Q2, Q1 e Q3 e depois Q2 e Q3. Ok, é assim que a gente calcula a energia potencial elétrica. E como eu disse, né, o potencial elétrico, a ideia é que ele vai ser energia potencial
por unidade de carga. Então, para calcular o potencial elétrico para apenas uma carga, e não apenas mais para aqueles pares de carga, a ideia é pegar o cálculo da energia potencial elétrica e dividir por uma carga. Tá? Então, por exemplo, aqui eu quero calcular qual é o potencial elétrico, que é a carga Q1. Tá? Eu tirei a carga Q2, agora tem um ponto P aqui. Qual é o potencial que Q1 vai gerar nesse ponto P? Para isso, eu vou fazer, então, o cálculo da energia potencial elétrica, só que eu não vou calcular, né? Eu vou tirar o Q2, eu vou dividir por Q2. Então, ó, quando eu divido por Q2, vai sumir o Q2 dali e vai ficar apenas Q1 dividido por R. Então, o potencial elétrico, né, a gente vai calcular ele fazendo constante eletrostática vezes o valor da carga dividido pela distância entre a carga até o ponto onde a gente quer calcular. Então, aqui no nosso exemplo, nosso potencial aqui vai ser igual a 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, que é menos 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aí dividido pela distância, que aqui é 4 vezes 10 a menos 2, né, que são 4 centímetros. Isso aqui vai ser igual a menos 4,5 vezes 10 elevado ao quadrado, também conhecido aí como menos 450 volts. Então, essa carga aí de menos 2 nanocoulombs a uma distância de 4 centímetros do ponto P vai gerar um potencial ali no ponto P de menos 450 volts. Tá? Então, a gente pode reparar aí também que o potencial elétrico ele é positivo se a carga é positiva e ele vai ser negativo se a carga é negativa. Beleza? Então, um exemplinho aqui para a gente resolver agora com várias cargas. Então, eu quero saber agora, imagina que eu tenho ali um quadrado, eu tenho 4 cargas, cada uma, né, no vértice ali do quadrado, carga 1, 2, 3 e 4. Eu quero saber qual vai ser o potencial gerado no ponto P. Bom, a ideia aqui vai ser o seguinte, cada uma dessas cargas vai gerar um potencial ali no ponto P e eu vou somar esses potenciais. Então, vou ter V1 mais V2 mais V3 mais V4. E o potencial elétrico, ele é mais legal do que o campo elétrico. Por quê? Porque o potencial elétrico, ele é um escalar. Por ser um escalar, eu posso simplesmente sair somando, né? Campo elétrico não. Campo elétrico eu tinha que me importar com a direção dele, e aí eu tinha que olhar os componentes e fazer aquela soma vetorial, porque o campo elétrico é um vetor. Mas o potencial elétrico, ele é mais legal, ele é um escalar, então é só somar esses caras. E repara aqui no seguinte que vai acontecer. Eu tenho aí 4 cargas de valores diferentes, mas todas elas vão estar à mesma distância do ponto, tá? E a fórmula do potencial elétrico é o quê? Vai ser Q1 dividido por D, né? Isso para a primeira carga. Mas eu vou ter a mesma coisa, ó, para a segunda carga, só que ao invés de Q1 vai ser Q2, e vou ter a mesma coisa, né, para a terceira e para a quarta carga. Então, aqui vai ter Q3 e Q4. Só que o K e o D são a mesma coisa. Então, basicamente, posso colocá-los do lado de fora. Vai ficar K sobre D. E aqui eu vou somar essas cargas. Então, quando eu tenho ali um ponto que ele está à mesma distância entre todas as cargas, basicamente eu posso somar essas cargas. É como se todas essas cargas daqui, A1, A2, A3 e A4, estivessem, né, aqui nesse mesmo vértice, no vértice daqui da esquerda, porque todos eles estão à mesma distância, e para o potencial elétrico só importa a distância, não importa a direção. Então, aqui somando as cargas, Q1, Q2, Q3, Q4, né, a gente vai ter mais Q, que é o Q1, menos 2Q, mais 2Q e mais Q, isso vai dar igual a 2Q, né? Porque o menos 2Q vai cortar com 2Q, vai ficar mais Q com mais Q, que dá 2Q. Aqui K vezes 2Q. Então, basicamente, agora só substituir valores. 9 vezes 10 a nona, vezes 2, vezes a carga Q, que está ali 3 nanocoulombs, então é 3 vezes 10 a menos 9. Tudo isso dividido pela distância D, que é 2 vezes 10 a menos 2, que são 2 centímetros. Fazendo nossa continha, né, dá para ver ali, corto 2 com 2. 9 vezes 3 dá 27. 10. 27 vezes 10 ao quadrado. Volts, né? Que esse 10 a nona vai cortar com esse 10 a menos 9. E o 10 a menos 2 sobe. Então, isso daqui, né, é a mesma coisa que 27 vezes 100, também conhecido aí como 2.700 volts, ali no ponto P, que é o centro do nosso quadrado. E aí, esse vídeo sobre potencial elétrico, ele te ajudou? Responde aí!